Ok, a nossa atividade dessa semana é primeira semana, segundo corte. Nós estamos falando sobre números inteiros, tá? O que são números inteiros? São números positivos e negativos que compõem um conjunto, né? Formando a totalidade. Aqui embaixo a gente tem aqui, ó, o conjunto dos números inteiros são formados por números positivos e negativos. O conjunto dos números inteiros é indicado por Z. E também é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Aí você tem o Z é igual, aí temos aqui reticências menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os positivos acompanhados pelo sinal de mais. O zero é um número neutro, né? Então quer dizer que ele não tem nenhum dos dois sinais. A relação de inclusão no conjunto dos inteiros envolve o conjunto dos números naturais. Ou seja, aqui ó, quando você vê que o conjunto Z de 0 para a direita, você tem o conjunto dos números naturais positivos, ó, 1, 2, 3, 4, tendendo ao infinito. Aí diz aqui, ó, todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 5 é menos 6. Já o sucessor é o menos 4. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nessa representação, a distância entre os dois números consecutivos é sempre a mesma. Os números que estão em uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos, tá? Ou seja, se eu tenho aqui ó, o menos 2 e o 2, esses números são opostos ou também simétricos, tá? Por exemplo, aqui tem um exemplo, ó, o menos 4 e o 4, pois estão na mesma distância do zero. A distância de um número inteiro até o zero é chamada de módulo ou valor absoluto. Representa-se por aí nós temos aqui ó, duas barrinhas, tá? O módulo de menos 7, por exemplo, é 7. O de menos 7 é igual a 7 também. Dos números opostos ou simétricos e possui o mesmo valor absoluto, ou seja, aquilo que realmente ele vale, né? Aqui nós temos a sugestão de dois links para que você possa acessar aí um vídeo fornecido, né, pela CRE para reforçar aí a nossa teoria. Aí temos aqui ó, a primeira. Resolva as atividades a seguir em seu caderno. A figura ao lado representa o quadro de controle do elevador de um antigo prédio na cidade de Goiânia. A letra T representa o térreo. Aqui ó, representa o térreo. Sabendo que o prédio tem andares acima e abaixo desse nível, use números inteiros positivos e números inteiros negativos para indicar um destes. Então você vai indicar para cá, tanto para cima, tanto para baixo, né? Então você vai observar e aplicar a relação dos números inteiros. Se eu tenho acima de 0 é positivo e abaixo é negativo, né? Então vamos aí, continuando. Exercício 2, ó. Utilize a reta numérica e faça o que se pede em cada item. Qual é o valor que está 3 centímetros à esquerda do zero? Aí você vai olhar aí, ó, jogar para a esquerda e vai marcar qual que é o valor que está e vai colocar na frente da sua questão. Na questão B, qual é o valor que está a 6 centímetros à direita do zero? Aí você vai olhar o zero e vai para a direita 6 centímetros. E assim você vai fazer com as demais. O 3. Escreva os números inteiros de acordo com as sentenças a seguir. Sugestão: desenhe para cada caso uma reta numérica. Ó, os números que estão compreendidos entre o menos 2 e o 4. Observa aqui que o menos 2 está à esquerda de 0, então ele é negativo. E o 4 está à direita, é positivo. Faça uma reta e represente isso aí no seu caderno, tá? Na letra B também, ó, números que estão compreendidos entre o menos 10 e menos 15, incluindo o menos 15, ele coloca aí na questão. Vamos aí para o exercício 4. Responda. Muito simples o exercício, ó. Qual é o sucessor de mais 8? Aí você, o sucessor é o que vem antes ou o que vem depois? E vai marcar. Na letra B, qual é o sucessor de menos 6? Sucessor é o que mesmo? Antes ou depois? Vai lembrar e vai colocar aí. Aí, beleza. Na letra D, qual é o antecessor de mais 8? E assim você vai fazendo com os demais. O 5. A figura seguinte representa uma rodovia e cada intervalo representa na reta numérica.
Engoliu o ponto. A figura seguinte representa uma rodovia e cada intervalo representado na reta numérica corresponde a 50 km. Ela nos mostra a posição de dois carros em relação a uma cidade O. Olha aí onde é que está a cidade O. Temos o carro B e o carro A. E o ponto O lá. Responda considerando o sentido positivo de O para A, usando números inteiros. Qual a posição do carro A em relação à cidade O? Qual a posição do carro B em relação à cidade O? Muito simples o exercício. 6. A partir dos estudos realizados sobre o conjunto dos números inteiros, indique simbolicamente com números positivos ou negativos um saldo de 7 gols a favor. Espera aí. Saldo é positivo ou negativo? A gente tem que pensar, né? O lucro, ó, na letra B, um lucro de 500. Lucro é positivo ou negativo? E como que eu vou representar isso aí? Eu vou representar, se é um saldo, eu sei que é positivo, então vou colocar mais, né? A quantidade de gols, 7, então vou colocar o sinalzinho de mais, 7 na frente. E assim eu vou fazer com todas as questões, A, B, C, D e E. O exercício 7 fala assim, ó, o rompimento da barragem em Mariana, um dos maiores desastres ambientais brasileiros, ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015, no subdistrito de Bento Gonçalves, a 35 quilômetros do centro do município de Mariana, Minas Gerais. Rompeu-se uma barragem de rejeitos de mineração denominada Fundão. Para socorrer as famílias e vítimas do acidente, o Corpo de Bombeiro montou uma base de operações representada pelo ponto zero na reta numérica abaixo. Aí você vai analisar essa retinha que você tem aí, né? Você tem 0 para a esquerda o 8 e para a direita também o 8, né? Só que eu lembro que o que? Para a esquerda é negativo e para a direita é positivo. Aí vai falar, tá dizendo assim, ó, cada zona desse município foi dividida e demarcada por um número inteiro. Sabendo que uma equipe de resgate foi deslocada a partir do 0, 7 unidades no sentido positivo e em seguida 12 unidades no sentido negativo. Determine qual o número da zona em que essa equipe chegou ao final desse percurso. Você vai fazer e utiliza a reta, marca os pontinhos, conta certinho que você vai conseguir. O 8. Vamos supor que a reta numérica abaixo seja a avenida principal de uma cidade no interior de Goiás. Nela o ponto O representa a praça principal e cada intervalo representa um quarteirão. Então, o que ele pede? Primeiro, a posição da igreja do ponto 1 em relação à praça principal é representada pelo número mais 5. Ele te dá todas as posições, a posição do clube, a posição da prefeitura, a posição da escola. Aí embaixo ele te diz, a partir dessas informações, localize a igreja, o clube, a prefeitura e a escola na reta numérica abaixo. E o último exercício, que é o exercício 9, ele nos diz assim, ó, determine o módulo de mais 7. Esse é muito simples, nós vimos no início do texto que o módulo é o que? É o real valor do número, né? Então o módulo de mais 7 é 7, né? Então são essas as nossas atividades, caprichem, faça com atenção, copiem no seu caderno e na próxima aula nós estaremos fazendo a correção explicativa de cada questão. Um abraço.